Olá, meu nome é Vitor Seroa, eu trabalho com medicina chinesa, sou professor de acupuntura, professor de Qigong e de Shiatsu também, que é uma cultura japonesa. E há muito tempo eu, ministrando aula, tenho a ideia de como é que a gente faz com que a pessoa entenda os princípios, os fundamentos da acupuntura no Ocidente, já que o Ocidente não tem um embasamento cultural como o Oriente tem. Então, esse sempre foi uma dúvida que eu tive, né? Como fazer as pessoas entenderem qual é a proposta terapêutica da acupuntura, que não é mística, como muita gente acredita, não é mágica, ela é científica. Só que os parâmetros científicos que nós temos no Ocidente são diferentes dos parâmetros orientais, ainda mais dos parâmetros de 3.000 anos atrás, né? Então, o fundamento da acupuntura se baseia na teoria do Yin e do Yang, que muita gente conhece de alguma forma, já ouviu falar, mas não consegue conectar com o mundo atual. Porque antigamente não existiam os aparelhos que nós temos hoje. Então hoje nós temos princípios bioquímicos, biofísicos, aparelhagens para medir energias que antes a gente não conseguia medir, a não ser pela própria percepção corporal, pelos órgãos do sentido. Então, a física quântica moderna veio dar ao ocidental a capacidade de perceber coisas que os orientais falam há milênios, só que sem aparelhos. Então, essa dúvida eu sempre tentei passar para os meus pacientes, para que o tratamento tivesse mais consistência, para os meus alunos, para que eles pudessem aceitar melhor a filosofia e entender como é que poderia usar isso de uma forma mais clara, mais lúcida, sem o misticismo, que não precisa estar ausente, mas não pode ser o parâmetro principal de tratamento. Então, os orientais estabeleceram duas formas de perceber o movimento do universo, o movimento dos planetas, o movimento do Sol e da Lua, o movimento interno e externo, e eles denominaram esse movimento através da expansão que ele faz ou do recolhimento que ele faz, da contração. Então, esse princípio básico, onde as coisas se movimentam em expansão ou se movimentam em concentração, eles chamaram de Yang, quando a energia se expande, e de Yin, quando ela se recolhe. Então, toda vez que você observa na natureza alguma coisa viva, ela está em movimento, seja expandindo, seja recolhendo. Nós, quando nascemos, nós temos uma energia concentrada, uma matéria pequena, que vai se expandindo até uma certa idade. É a nossa fase Yang. Nós crescemos, captamos energia e expandimos. Nossa mente se expande, nossos horizontes crescem. E quando chega numa certa fase, nós começamos a diminuir essa expansão e começamos a recolher de novo. Então voltamos para o nosso interior, buscamos coisas mais para nós mesmos, buscamos nos recolher, queremos fazer menos força, menos movimento, o corpo se enfraquece porque a energia volta para o seu interior, até ele desaparecer. Esses princípios são princípios que a gente observa no dia a dia. Então o Yang seria essa força que está expandindo, e a gente pode aplicar isso para qualquer situação, e o Yin seria essa força que está recolhendo e concentrando. Há milênios atrás não tínhamos como provar isso a não ser pela percepção pessoal. Mas também não precisava provar mais do que você perceber, né? Perceber já era saber que aquilo existe para você, pelo menos. Hoje em dia, muitos aparelhos conseguem captar modulações dessa energia em forma de ondas. Essas ondas têm comprimento, altura e repetições mensuráveis pelos aparelhos modernos. Então, a física quântica passou a comprovar que uma onda pode aumentar o seu comprimento ou diminuir o seu comprimento. Ou seja, expandir ou contrair. O que muda é a frequência com que essa onda se repete. Ou seja, isso daqui seria um pulso. Imagina uma onda nesse sentido, e cada vez que eu chegasse no ponto mais alto, eu estalasse o dedo.
Então eu faria 1, 2, 3, 4, 5. Isso simboliza um pulso, uma onda que se movimenta para cima e para baixo. Cada vez que eu encurto os espaços entre os estalos do dedo, eu estou comprimindo o movimento, tornando essa onda mais densa. As repetições ficam mais próximas, até o ponto que, se essa onda for muito próxima, ela vai virar uma linha sólida. Ela sairia de um movimento amplo, seria condensada, até virar matéria. Aqui nós chamamos de energia fluida, muitas vezes invisível para os olhos, porque ela está num espaçamento tão grande que eu não consigo perceber, como, por exemplo, o movimento da Terra. Nós sabemos que nós estamos sobre a superfície da Terra e ela está se movimentando em alta velocidade, mas ninguém sente essa movimentação, porque é um movimento muito grande e nós somos muito pequenos. Então, quando nós pensamos na física quântica que a onda, quando está muito afastada, é energia imaterial, e quando está muito concentrada é matéria, nós estamos falando da mesma coisa que os chineses falam há milênios, de energia expansiva sendo Yang e energia contraída sendo Yin. O Yin seria a matéria, ou a manifestação de um movimento muito próximo do outro, enquanto que o Yang seria a onda dispersa. Como é que a gente usa isso na nossa terapêutica, no mundo moderno? Se eu pego as milhares e milhões de células que eu tenho do corpo, que são invisíveis a olho nu, e afasto umas das outras, eu me desintegro. Eu só vejo a matéria porque esses minúsculos pontos estão agregados de tal forma que o espaço entre eles fica tão pequeno que eu começo a ver uma massa sólida no meu entendimento. Mas na verdade elas só estão se aproximando. E aí a matéria surge. É o que a física quântica chama de partícula. Uma partícula é a energia que se movimenta de forma tão próxima que você pode ver concretamente alguma coisa surgir. Mas se a gente pensar bem, dentro do nosso corpo, as nossas células são formadas por átomos. E um átomo tem um núcleo e os elétrons que circulam em volta, que tem uma massa muito pequena. Tem muito mais espaço vazio entre o núcleo e os elétrons do que matéria. Então, na verdade, a matéria que eu acredito que eu estou pegando aqui agora, a dor que eu sinto nessa mão, por exemplo, que é a que eu sinto, eu posso pegar na dor, na verdade eu não estou pegando em nada, porque o espaço vazio que existe entre as minhas moléculas é maior do que a massa que está ocupando esse espaço. Então, o que a gente faz é entender, com a física quântica, a comprovação do que os chineses falam há milênios sobre a teoria do Yin e do Yang. Eu só estou mudando o nome. E o objetivo do trabalho que eu faço é mostrar para os ocidentais que aquilo que a gente acha que é místico, na verdade a gente faz igual, só que usa um nome diferente. É só conseguir entender que isso daqui, que a gente chama de Yin e de Yang no Oriente há milênios, e partícula e onda que a gente usa no Ocidente atualmente, são a mesma coisa. E se eu juntar essas duas informações, sem discriminar tanto uma quanto a outra, eu consigo usar técnicas milenares em conceitos atuais de saúde, favorecendo o tratamento, favorecendo o entendimento e favorecendo a pessoa a se cuidar, porque ela não vai precisar de um guru, de um xamã que tenha um conhecimento místico. É um conhecimento que todos nós temos. Todos nós sabemos como isso funciona e podemos aplicar na nossa própria saúde. Então, se a acupuntura e a teoria da medicina oriental ficar mais clara, as pessoas vão poder se cuidar melhor e diminuir o número de doenças que são geradas por ignorância de o que fazer, como funciona.
Essa é a ideia da acupuntura que eu trabalho, da acupuntura que a gente está trazendo para vocês, que é fazer com que o Ocidente entenda de forma clara aquilo que até agora era místico, porque faltava esse entendimento, essa leitura. Os dois falam a mesma coisa. Tanto a acupuntura milenar quanto a ciência mais avançada falam a mesma coisa de formas diferentes. A gente só precisa entender como a gente combina as duas informações. Essa é a proposta que eu tenho para vocês, que vocês possam acompanhar o nosso trabalho aqui, nesse espaço, e adicionar ao conhecimento de vocês essas informações para viver um pouco melhor, ter mais saúde. Muito obrigado.